Já está conosco na linha o geólogo José Milton de Oliveira Filho, para a gente conversar com ele. Claro que ainda existe uma investigação, técnicos estão sendo chamados para poder analisar e tentar encontrar uma resposta para o que aconteceu, daquele deslizamento de pedras. Uma ação da natureza, José Milton, a gente fica imaginando quanto tempo que essas pedras já não estavam se desprendendo, porque quando se trata de natureza, a gente sabe que nada é automático, nada é de uma hora para outra, né? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de demonstrar todo o meu sentimento às famílias envolvidas nessa terrível tragédia. E muito pertinente essa sua observação, Cíntia, porque, como você mesmo falou, um movimento desse não acontece da noite para o dia. Ele é previsível e é um fenômeno natural. É um fenômeno natural que ocorre com paredões rochosos verticalizados. Esse não é o primeiro caso que acontece no Brasil. Recentemente aconteceu também nas falésias do Rio Grande do Norte, e que nos deixa um alerta, né, para nosso país ser tamanho continental, nós temos essas belezas cênicas e sermos surpreendidos por esse tipo de tragédia. Né? Um alerta para todas as nossas autoridades para que isso não venha a se repetir. Entendi. E a gente vê que o turismo lá é bastante intenso. Eu assisti uma entrevista hoje pela manhã do porta-voz do Corpo de Bombeiros, onde ele dizia que não está descartada a possibilidade do som excessivo das lanchas e todo o escarcéu que é feito quando os turistas estão banhando na região ter contribuído para esse deslizamento. Aí, mais uma vez, a gente sabe que as coisas não são assim, não é apertou uma tecla, não é porque ligou um som e as pedras vão cair. Mas é possível que som excessivo em locais como aquele ali possam ter uma interferência, José Milton? Pode ter uma interferência, mas uma interferência mínima, né? Sim. O que a literatura consta é que é um fenômeno natural. Ali todo paredão verticalizado tende a encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio é ele tombando. E lá, como é uma região bastante fraturada, o que seria essas fraturas? São espaços que a rocha vai criando ao longo da sua evolução, provocado por sistemas estruturais que o nosso planeta está em constante evolução, assim como microfissuras que vai se gerando ao longo do tempo, através do interferencialismo físico e químico. O fato da rocha estar muito exposta ao sol, vai esfriando, vai esquentando, ela tende a criar juntas de dilatação. Aí, quando existem esses espaços vazios dentro da rocha, ocorre a percolação de água. E isso gera uma pressão hidrostática, né, que nós chamamos, e a característica da pressão hidrostática provocada por água nessas fraturas, nesses espaços vazios, é que ela tende a se expandir em todas as direções. Então, a princípio, o causador disso seria a ação da água nesses espaços vazios, né? O som pode contribuir, mas minimamente. Entendi. A gente tem cânion aqui, exatamente no Rio Puti, lá em Castelo. E aí eu pergunto, lá também começa a se intensificar o turismo. Qual é o alerta que os profissionais dão para evitar, né, tragédias como essa? Se é preciso fazer algum tipo de fiscalização prévia, equipes precisariam estar periodicamente analisando a situação dessas rochas? Seria isso? Esse seria o cenário ideal? Excelente pergunta. Essa pergunta vale a gente ressaltar que aqui nós estamos trabalhando com ideias, né? Claro. E não para alarmar a população que tem que interditar o cânion do Rio Poti, longe disso, né? Nós estamos propondo um turismo mais seguro, tá? Em relação a essa sua pergunta, o que a gente pode propor para que eventos como esse sejam evitados, né? O primeiro passo seria um mapeamento geológico para identificar essas áreas de risco. Como seria feito esse mapeamento? Uma equipe especializada iria em loco e avaliar o risco real de tombamento, onde nós seríamos quantificados e qualificados essas fraturas que eu citei no início, e saber se existe risco de movimento ali. O próximo passo desse estudo
seria, se necessário, instalação de instrumentação geotécnica. O que seria essa instrumentação geotécnica? São equipamentos automatizados que ele vai medir diariamente como está a posição dessa rocha, se ela está se movimentando, o quanto ela está se movimentando, tá? Se está tendo recalque. O próximo passo identificou rochas instáveis nesse estudo. A gente pode sugerir que a gente chama tecnicamente um bate-choco. O que seria esse bate-choco? Manualmente, a gente desestabilizar essas rochas já estáveis. Ou seja, nós provocarmos essa queda para o próximo talude fique mais estável. Tá? Aí, em casos extremos, o que a gente pode sugerir é uma intervenção já estrutural, mas eu coloco isso como extremo porque acaba interferindo na paisagem. E a gente acaba perdendo um pouco essa beleza cênica que existe no nosso cânion do Rio Poti, né? Que seria a instalação de drenos horizontais profundos, que serviria justamente para diminuir essa pressão da água nessas fendas, né? Aí a gente colocaria tipo um filtro dentro da rocha e a água não ficaria mais presa nessas fraturas, elas iriam percolar e sair pelo paredão, tá? Isso diminuiria a pressão hidrostática e diminuiria o risco de tombamento. Outra sugestão que a gente poderia dar era capacitar os guias. A gente viu que, nesse caso de Capitólio, os guias que estavam longe conseguiram prever que aquele tombamento ia acontecer, né? Criar sinalizações de perigo. Recentemente, no parque em São Paulo, uma montanha-russa entrou em pane e eles criaram um sinal de perigo. Todos os passageiros levantaram a mão X, que fez com que a montanha-russa parasse automaticamente. Isso fica com uma lição, criar sinalizações para evitar que isso aconteça. Os barqueiros, ao se aproximar desses paredões verticalizados, colocar a proa do barco em direção de uma rota de fuga, né, que eles não precisam manobrar para fugir, coloca já a embarcação direcionada para uma possível rota de fuga, caso aconteça esse fenômeno. Calcular a área de atingimento, caso venha a ocorrer, é possível saber até onde esse paredão, se vier se prender, aonde ele possa chegar. Essas ficam algumas sugestões do que pode ser feito para ser evitado esse tipo de tragédias. Entendi. Olha, eu acho que essa sua fala, esse seu alerta é fundamental, principalmente no momento de turismo que começa a crescer, né? Começa a alavancar nessa região. E até acho, José Milton, que se precisaria, não só no Piauí, claro, você falou agora daquela situação das falésias do Rio Grande do Norte, a gente tem até imagens também, que também acabou em tragédia. Então, esse turismo que ele é feito nessas localidades praticamente virgem, né, ainda. A gente tem localidades aqui no estado do Piauí e no Nordeste que são pouco explorados e que dificilmente tem algum tipo de medida preventiva ou de cuidado como essas que você citou, que são simples, tipo colocar o barco na posição correta para poder evitar exatamente que tivesse impossibilidade de fuga. E aí eu pergunto isso, na sua avaliação, né, enquanto profissional, enquanto geólogo, o turismo precisaria ser repensado de uma forma geral? Eu vi também ontem, lá no Paquistão, 16 pessoas mortas porque foram ver uma tempestade de neve. O turismo era uma excursão para ver uma tempestade de neve. Então, eventos da natureza que são de fato bonitos, são impactantes, mas que, com certeza, esses eventos turísticos, eles acabam tendo impacto negativo devido à presença de pessoas, de máquinas, porque ninguém vai caminhando, né? Vão de barco, vão de avião, vão de ônibus, e aí com isso leva sujeira, leva lixo, e tudo isso junto e misturado, a gente acaba tendo, nesse começo de ano, duas tragédias grandes, né? Tanto a tempestade lá no Paquistão, aí a gente está vendo imagens da agência France Press, como também 10 mortos em Capitólio, e é uma situação que a gente nem pode dizer que não vai acontecer mais, né? Eu queria, então, ouvir de você, ouvir sua opinião sobre isso, os cuidados desse turismo, que é um turismo de natureza e que tem crescido muito. Realmente, o turismo de aventura,
um novo nicho explorado bastante, que está em um crescimento potencial, exponencial, tá? O que eu acho que poderia ser feito seria regulamentar esse tipo de turismo, né? Criar regras próprias para que eventos como esse sejam, no mínimo, minimizados ao máximo possível. O que a gente poderia cobrar das nossas autoridades é criar normas rígidas e que sejam fiscalizadas pelos órgãos competentes, e para os municípios ou estados que cumprirem todas essas normas, ganhar um exemplo, um selo de garantia de turismo de aventura sustentável e seguro. Eu acho que isso alavancaria ainda mais o nosso turismo, porque o potencial que nós temos é gigantesco, e eu acho que a sociedade civil espera, no mínimo, isso das nossas autoridades, né? Tá certo. Olha, eu lhe agradeço aqui a participação. A gente conversou com o geólogo José Milton de Oliveira Filho, fazendo um alerta importante e avaliando a tragédia lá da região de Capitólio, barragem de Furnas, em Minas Gerais. Obrigado, José Milton. Obrigada pela disponibilidade de nos atender mesmo aí no seu período de férias. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.